Alguém explicando sobre esse assunto fez um desenho de um homem subindo uma montanha com um trem. E ele está ali sentado naquele vagão e o trem está subindo, porque ele tem força para levantar todo aquele peso e levar a gente também. Mas o meu peso, a força da gravidade está me empurrando para baixo. Mas a força daquele motor está me levando para cima. Assim é o que está nesse texto, de uma forma ilustrativa. A carne, que está representando o desejo maligno do nosso coração, aquela vontade de buscar os próprios interesses, o nosso orgulho, as paixões doentias que a gente tem, raivas, mágoas, vários desejos estragados que nós temos, é como fosse essa força da gravidade nos empurrando para baixo, para o inferno. No entanto, você está nesse trem que Jesus fez, e Ele está te levando para cima, para as coisas lá do alto. Então, sempre vai haver uma guerra entre essa força da gravidade que está levando para baixo e a força do motor, que é muito boa e está te levando para cima. E aí você vai fazendo uma comparação na tua vida, quem é que está ganhando essa luta, essa guerra. Lembra também das palavras de Jesus a respeito de que a carne é fraca? Na verdade, a carne ela é forte, que fazia com que os discípulos não conseguissem orar. Mas a carne era fraca para fazer os seus discípulos orar. Eles estavam na última noite de Jesus com eles. A adrenalina tinha que ser tão grande que eles ficariam aquela noite acordados, acesos, pois a gente fica aceso por qualquer problema que acontece, principalmente depois dos 50 anos. Aí, qualquer problema que nos acontece, pelo menos para mim, acende. E aí eu vou tarde da noite ou acordo 5 da manhã e já estou resolvendo todos os problemas, né? Na minha cabeça eu estou totalmente aceso. E os discípulos deveriam estar totalmente acesos naquela situação, e no privilégio de estar orando com Jesus, pois eles sabiam que Jesus era o Messias prometido no Velho Testamento. Sabia que Jesus era aquele que o Pai Celestial prometeu que viria. No entanto, o sono era tão grande que eles não conseguiam ficar acordados, e Jesus chamou a atenção, e Jesus usou até de expressões assim emocionais: mas vocês não conseguem ficar comigo acordados? Né? Assim como eu fiz com a turminha que estava comigo na vigília. Eu disse: vocês precisam se despertar, gente. Vocês não podem ficar com o olho assim de peixe morto, assim, meio acabados. Não, nós estamos numa guerra, há uma luta espiritual, e a gente não pode ficar dormindo. A gente precisa ficar acordado. Mas como é uma guerra espiritual, uma das coisas que o diabo ataca realmente é o teu sono. Se for, por exemplo, como no meu caso, eu estou preocupado com o assunto, eu acordo lá por 5 da manhã e estou lá aceso. Mas se for para ouvir a palavra, se for para ler a Bíblia, se for para ouvir a voz de Deus, vem aquele sono terrível. Eu lembro assim que uma moça que eu começava a ler a Bíblia lá no hospital em Coronel Vivida, que ela ficava endemoniada. Aí quando eu ficava lendo a Bíblia, o que o demônio fazia? Colocava a moça para dormir, porque é o jogo de não poder ouvir. Está dormindo, não está ouvindo mais nada. Então essa força da carne
que enche você tanto de sono, que você volta para casa e está aceso, assiste tudo quanto é coisa na televisão, fica até meia-noite aceso. Mas aqui vem um sono espetacular, né? Eu já conheci assim, eu fiz estudo bíblico em algumas casas, que a pessoa não conhecia nada de Jesus, mas a gente conversava. Ele lidava com banco e financiamento, aquele negócio de Proagro, aquelas coisas. Então a gente conversava sobre esses assuntos, ele ficava aceso. Na hora que pegava a Bíblia para ler o estudo, era só ele pegar a Bíblia e abrir a Bíblia lá, ele já não conseguia mais ficar acordado. Os olhos dele pesavam, tinha que colocar um palito nos seus olhos para que ele conseguisse ficar acordado. Eu não tinha nem começado a falar, porque podia pensar assim: não, mas a voz do pastor é suave, dá um sono, né, tão grande. Ele vai dormir, né? A pessoa vai dormir. Mas não, eu nem tinha começado a falar, o cara já estava dormindo. Eu tinha que chamar a atenção dele para que ele não dormisse. Então, assim é a força da carne. E ela não tem capacidade de levar você a uma vida de oração, levar os discípulos a estarem orando com Jesus naquela noite, que tanto Jesus precisava dos seus companheiros. Também no livro de Tiago, capítulo 1, verso 14, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Atrai e seduz, sedução, charme, mentiras, se enfeita, penteia o cabelo, atrai. Essa cobiça atrai, se arruma para lhe parecer bem, passa perfume quando tem aquele cheirão horroroso, né? Passa aquele perfume para disfarçar. Por quê? Porque a questão é atrair, a questão é seduzir, e a cobiça, ela atrai e seduz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos, né? Coloca ali copos de água e coloca aqui copos de Coca-Cola e manda as crianças escolher. O que elas vão escolher? Coca-Cola. É difícil que elas escolham água, né? O porco, ele vai para a lama. É porque ele é porco ou para ser porco? Ele vai para a lama porque ele é porco ou para ser porco? Porque ele é. Ele é porco e depois, por fazer porquice, a gente chama ele de porco, né? Mas é da natureza dele. Você pode enfeitá-lo, você pode colocar perfume, você pode colocar uma roupinha maravilhosa nele, pode pôr lacinho, mas a hora que ele achar uma lama, ele vai para lá porque ele é porco. O homem peca não para ser pecador. O homem peca porque é pecador. E se ele não comete pecado, ele continua sendo pecador, porque todos os homens são por natureza pecadores, a não ser Jesus. Jesus é o único que nasceu sem pecado. Ele nunca cometeu pecado, nem dolo teve dentro do seu coração e saiu da sua boca. Mas os homens não são assim, nós não somos assim. Jesus, homem, realmente ele foi santo em tudo, mas nós não. Então não há nada de bom dentro de nós, porque um pecado apenas nos contamina por inteiro, né? Aquela mãe que ora pela sua filha para que ela não assista aquele desenho, ela luta no mundo espiritual pela sua filha que é apaixonada por aquele desenho.
Mas por sua vez a sua filha não tem interesse de ir na escolinha bíblica. Há uma luta espiritual desde pequenos, estão lá brigando, e aí de repente a mãe chama para orar e acalma aqueles corações, eles voltam a brincar e já não estão mais brigando, porque foi dada uma ordem em termos espirituais, porque a gente tem essa questão espiritual e a gente não percebe que é uma questão espiritual, né? Se for oração às 6 da manhã, é difícil, não é difícil? Mas se for para trabalhar e ganhar bastante dinheiro, e tiver que levantar às 6 da manhã, se levanta tranquilamente às 6 da manhã. E aí não é tão difícil, é um pouco difícil, mas não é tão difícil. Mas se for para orar, é muito difícil. Então, há uma guerra ou não há? Há uma luta dentro da gente ou não há? Lá em Isaías 58, o povo de Deus fazia jejuns, e Deus não aceitava aqueles jejuns. Por quê? Por que Deus não estava nem aí com os jejuns do povo de Israel? Em Isaías 58, alguém leu isso? É o texto do jejum. Quem quer conhecer um pouco, só que não é agora o momento de conhecer sobre jejum, é em casa, né? Isaías 58, por que Deus não atentava para os jejuns do seu povo? Alguém lembra? Ninguém lembra. Fiasco de todos, 100% fiasco, né? Todos têm que conhecer. Não, é porque eles queriam sempre vantagens. Faz um negócio, a gente jejua, é a minha parte. A parte de Deus, abençoar, dar coisas para mim, é a parte de Deus. Eu estou negociando com Deus. Deus não queria fazer negócio com o seu povo. Era essa a questão, buscar os seus próprios interesses. E ele fala bem lá em 1 Coríntios 13, o amor de Deus não busca o seu próprio interesse. Eu não vou naquela reunião porque tem uma janta, eu não vou naquela reunião porque depois tem ping-pong, eu não vou lá naquela reunião de oração porque vai ter futebol também. Porque não pode ser por um interesse as coisas de Deus. É claro que às vezes para você pegar uma criança, um adolescente, você tem que pôr uma isca. É claro que se você vai educar o teu filho e ele é pequeno, você vai ter que fazer ele decorar a tabuada. Mas dali uns tempos ele vai ter que aprender a fazer cálculo. No início começa decorando. É claro que no início você vai usar disciplina severa, do sim, no não, isso e aquilo. Mais tarde, quando ele amadurece, ele vai aprender a amar a Deus com o seu coração e não pela força do pai e da mãe. Há um conflito entre a minha vontade ser feita e a vontade do nosso Criador ser feita. Essa é a questão, sabe? Jesus, ele dizia assim, vocês me amam com os, mas não com o coração. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está muito longe de mim. Esse é o problema, estar longe do Criador. Deus mandou Jesus a esse mundo para vivermos por meio de quem? Por meio de Jesus. É uma vida vivida através de Jesus. É uma pessoa que vive dentro de você. Então eu estava lendo sobre esse assunto. Aí o escritor estava dizendo assim, Platão, ele reconheceu que as pessoas precisam de libertação da sua tolice. E que a gente tem o coração endurecido. E é difícil reconhecer o erro.
E a gente teima, e a gente ofende, a gente briga, a gente machuca as pessoas, porque a gente se sente rejeitado. E aí então falar com o tolo é muito difícil. Talvez em certas situações as pessoas iriam dizer: nunca discuta com um tolo, porque você vai sair sempre machucado. E todos nós somos tolos, então ninguém discuta com ninguém, porque todos são tolos, sempre vai dar problema. Aí, qual que era a ideia de Platão? A pessoa precisa admitir que é tola. Primeira coisa. E o cristianismo também, ele tem essa ideia. A pessoa precisa, em primeiro lugar, admitir que é tola, que é teimosa, que é pecadora, que está fazendo coisa errada, que não há bem nenhum nela. Ela precisa admitir, mas só admitir não resolve o problema da nossa alma. Admitir não resolve, mas é o primeiro passo. Assim como naquele programa dos Alcoólicos Anônimos, o AA, eles têm como esse princípio: a pessoa precisa admitir que tem problema com o álcool. Segundo passo, a pessoa precisa acreditar que existe alguém que é superior e pode ajudá-la, que ela sozinha não consegue resolver esse problema. O cristianismo também acredita dessa forma. Mas daí Platão, ele tinha a ideia assim: se o Tiago chamar a atenção do Gabriel e fazer o Gabriel refletir sobre os seus erros, haverá um bem dentro dele que pode entender que ele está errado, e ele vai cair em si. Dentro dessa correção, desse ensino, dessa chamada de atenção, ele pode cair em si e ele pode mudar pela própria reflexão. Há um bem dentro de nós que pode nos levar a uma mudança de vida. Você sabia que o cristianismo discorda disso? É bonito. Acredito que a maior parte dos pais fazem dessa forma aqui. E no mundo também. E seguem essa orientação de Platão. Ou não é? Vocês já pararam para pensar? A maior parte não faz isso. Leva as pessoas a refletir sobre os seus erros, até que ela mude de comportamento. Não é assim que a maior parte faz? Mas você sabe que o cristianismo discorda? Porque não há bem nenhum, como nós cantamos, dentro do Gabriel, para que ele consiga mudar por ele mesmo os seus males, as suas tendências erradas, as suas inclinações erradas, porque é como se tivesse a força da carne sendo a gravidade, levando ele para baixo, para longe de Deus sempre, e enterrando ele em miséria espiritual, longe de Deus sempre. Não há como ele sair dessa situação, a não ser que ele receba ajuda de alguém de fora, que é Deus. Esse ser que é superior, que vem ao nosso encontro, que estende a sua mão, e você se entrega a essa mão, confia nessa mão, que pode tirar você desse lamaçal, dessa podridão, desse problema que está dentro de você, desse vazio que há dentro do teu coração. Então a pessoa não vai deixar de ser tola porque ela está refletindo, porque ela está conhecendo, porque ela está pensando, porque o pensamento liberta, o conhecimento é luz e liberta o homem. Isso é doutrina de muitas filosofias, como da maçonaria. Mas não é doutrina do cristianismo. O conhecimento não liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa verdade não é o conhecimento geral, de ética, do que for. Esse conhecimento é a respeito de Jesus.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a verdade de Jesus que liberta. Não é a verdade da ciência, não é a verdade de Platão, não é a verdade do marxismo, não é a verdade da escola, da Rede Globo, da televisão, da mídia. É a verdade de Jesus que liberta. Essa vai fazer a grande diferença, e ela pode tirar a tolice do nosso coração. Pode tirar a tolice do nosso coração. Então, hoje de manhã, tomando a liberdade de falar sobre o Tiago mais uma vez, eu e o Gabriel, a gente estava fazendo aqui uma série de perguntas. E eu gosto de fazer pergunta, diz que isso é coisa de Sócrates, né? Já no seminário eles dizem, você pegou o método de Sócrates. Eu gosto de fazer pergunta. Alguns irmãos daqui da igreja pediram, pastor, pare de fazer pergunta no domingo à noite, porque no domingo à noite não é hora de fazer pergunta. Eu já ouvi isso aí. Vieram falar pessoalmente para mim, para eu não ficar fazendo pergunta no domingo à noite, que desconcentra, que não sei o quê, não sei o quê. Só que esses irmãos não estão aqui. Daí eu estou fazendo para vocês. Aí eu fiz umas perguntinhas para o Gabriel, e ele ficou gaguejando. E o Tiago ficou nervoso porque era muito fácil a resposta para ele, mas para o Gabriel era difícil. E como o Gabriel tinha passado muito mal nesse final de semana aí, e chamou o Hugo muitas vezes, aí o Tiago saiu com as palavras de Tiago, né? Gabriel, quando você aconteceu isso lá com você, também escapou o teu cérebro? Porque não tem como não saber a resposta dessa pergunta, é tão fácil. Né, o Chaves falando, é fácil. Mas daí o que aconteceu? O Gabriel tirou de letra, né? Ficou na dele. Mas para mim foi muito importante essa fala. Por quê? Porque acontece algumas coisas assim. O Gabriel, ele pode, pela sua carne, pela sua inclinação, vamos dizer, a força da gravidade da carne, levar ele a dizer assim, mais uma pedrinha que eu vou pôr aqui no meu bolso contra meu pai. Mais uma pedrinha que eu vou pôr aqui no meu bolso contra o meu pai. O dia que precisar, eu acerto na cara dele. E vai guardando mágoa. Só que é o Gabriel que vai ter que carregar essas pedrinhas. O peso dessas pedrinhas no bolso dele, é ele que vai ter que carregar, não é o Tiago. E quem vai cansar de carregar pedrinha é quem? É o Gabriel. Não é o Tiago. Sempre é assim, irmãos. E lá na frente, isso vai ter uma conta, que ele vai ter que pagar por essa mágoa, por esse ressentimento que ele abrigou no seu coração como um tolo, como um tongão, como um bocó de verdade. É sempre assim. E outra coisa, aí vamos pegar a Dulce. Eu não coloquei a Dulce hoje de manhã, mas agora que ela está aí, eu ponho a Dulce também. Aí, coitadinho do Gabriel, mas esse Tiago é muito cavalo, né? Aí o que o Gabriel faz? É mesmo, eu sou um coitadinho, ai de mim, que sou miserável, eu sempre sofro, ninguém gosta de mim, eu não tenho jeito mesmo, não tenho valor, rejeição é comigo, eu já vesti essa camisa e vou para frente. Assim, ele podia colocar duas desgraças, só numa palavra dessa do Tiago. Uma da mágoa e outra da vítima. Eu sou vítima. Gente, se você abriga mágoa, você está abrigando uma tormenta contra você, um problemão e peso que vai tenazmente
morder você, pesar você, cansar a tua alma. E se você se colocar como vítima da sociedade, vítima do teu pai, vítima da tua mãe, vítima do pastor, lascou. Porque é mais um peso que você vai ter que ficar carregando, e isso vai prejudicar você para o futuro. Não é assim? Então, livre o Tito dessas porcarias, viu? Nada de ficar dizendo, viu, Tito, aguentem, porque é assim mesmo, eles tratam mal, aqui em Chupinzinho eles tratam mal, eles fazem assim mesmo, eles não têm consideração, aguente, Tito. Tito é o nome do filho da Aline, do Padilha, né? E aí poderia, mas está defendendo, coitadinho, tá nada, está estragando a criatura, né? Então, irmãos, eu anotei algumas coisinhas aqui, irmãos, que eu queria só falar, algumas coisas que eu anotei assim, que Deus diz para você. Eu escrevi aqui, você preste atenção se tem a ver com você, ou se não tem a ver com você, certo? Deus diz assim para você: toda vez que eu me mostrar favorável a alguém que não seja você, você vai se sentir rejeitado. O ciúme vai te levar à ira, ao descontrole, à raiva. O sangue vai subir. Claro, ele estava falando isso para Caim. Mas a gente pode aprender essa lição para nós também. Toda vez que eu me mostrar favorável a alguém que não seja você, você vai se sentir rejeitado. O ciúme vai te levar à ira, e ao descontrole e à raiva, o sangue vai subir. E eu continuei a escrever ali. Não é que ficou endemoniado o tal do Caim, mas Deus estava dizendo para Caim assim: por que Satanás encheu o teu coração? Por que Satanás encheu o teu coração? Então, na verdade, ele era responsável por deixar Satanás encher o seu coração das suas mágoas, das suas rejeições. Ele se sentiu rejeitado. Rejeitado talvez lá pelo seu pai, e agora rejeitado por seu Deus. Magoado com tudo isso, ele foi ferir o seu irmão, porque ele perdeu o controle, ele surtou, perdeu o controle, falou besteira, matou, como no caso de Caim. Há uma ilustraçãozinha que diz assim: o passarinho, ele pode até fazer cacaca na tua cabeça, jogar coisinha na tua cabeça para fazer um ninho, tentar pousar na tua cabeça, ele pode. Ele não pode fazer ninho na tua cabeça. Se ele fez ninho, você é completamente responsável. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. No caso, a palavra que diz ali, ele fala concupiscência, que é uma palavra que eu creio, né, Aline? Que está falando a respeito de Eva, que ela passou a ser tentada, seduzida, dia e noite sobre aquele assunto, que a serpente passou para Eva, e ela achou que aquele assunto era muito importante, era vital para a vida dela, e ela passou noites em claro pensando naquele assunto, até que ela caiu na cilada da antiga serpente. Então, fazer ninho é uma responsabilidade nossa, né? Então, na medida que você se afasta de Deus, também cria verdades erradas na tua cabeça, moralidades erradas na tua cabeça, filosofias, religiões erradas na tua cabeça. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais inferno se torna a nossa vida. Mas não quer dizer que é inferno e que está havendo horror.
Às vezes a pessoa está muito felizinha ali nas suas coisas que está fazendo, mas não está se dando bem. Então eu queria dizer assim, a gente começa aos poucos se afastando de Deus, que eu acredito que aconteceu com Caim, e ele foi criando suas verdades. Quando a pessoa ela disfarça demais, há alguns depoimentos de jovens que também eram de igreja e que foram para a faculdade. E na faculdade esses jovens tinham muita vontade de serem livres lá. Livres para quê? Para beber o que quisessem, ter as noitadas que quisessem, ter experiência sexual que quisessem. Só que muitos desses depoimentos, além de ter feito tudo isso, também experimentaram até mesmo o homossexualismo. E muitas vezes, filhas de liderança de igreja. Eu ouvi também depoimento pessoal de algumas. Eu estava ouvindo sobre esse assunto na internet. Esses depoimentos de algumas mulheres que falaram isso. Mas eu também, como pastor, já vi pessoas falarem sobre isso, né? Gálatas 5,13. Vamos ler juntos? 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede servos uns dos outros pelo amor. Então Deus te chama a ser servo um do outro pelo amor. Vamos ler o verso 24 também? O verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, se você tem um relacionamento com Jesus, você crucifica os teus desejos malignos, sentimentos ruins que vêm dentro de você, que muitas vezes parecem serem bons. Porque a princípio a Torre de Babel tinha como nome, pelos estudiosos, um portal do céu. Você já pensou? Era um nome lindo. Mas ele, na verdade, era um portal do inferno. Mas a ideia de portal já estava lá, quando foi feita a Torre de Babel. E que hoje os filmes falam muito de portal, mas já estava se pensando nesses portais lá. E tinha um nome maravilhoso, portal do céu, mas um portal do céu sem Jesus, sem a palavra de Deus. Entende que por mais que Platão esteja bem intencionado e reconhece que a nossa tolice, a gente só consegue se livrar dela por libertação, mas assim, o método de você fazer uma boa reflexão sobre pensamentos maravilhosos não vão te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mas a verdade que ele diz é: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tiago ele diz assim: confessai, isso lá no Tiago 5,16, confessai os vossos uns e orai uns pelos, né? Para quê? Para a gente ser curado, para que o povo de Deus seja curado. Então, o que o cristianismo prega? Preste atenção nisso. O que o cristianismo prega? Ele não prega regra. Por mais que a Bíblia tenha os 10 mandamentos, mas a Bíblia não prega regras, leis, dogmas. A Bíblia, ela prega cura da alma. Jesus é o remédio para a nossa alma. Então a gente precisa ter um relacionamento com Jesus para a gente ser curado.
Se o Rodrigo, ele se magoar com a Denise, ele precisa conversar com a Denise. E ambos precisam se perdoar. E o sangue de Jesus precisa passar nessa ferida para ser curada. Não é uma reflexão de uma filosofia boa, de pôr uma pedra em cima do problema. E vamos fingir que isso não aconteceu daqui para frente, não vamos tocar mais no assunto. Não é isso. A gente precisa ter certeza de que aquilo que aconteceu e que magoou e feriu, precisa ser lavado no sangue de Jesus. Entende? É Jesus que cura. É Jesus que liberta. A gente não pode simplesmente fingir que não aconteceu nada. Não adianta apenas substituir a questão por uma outra pessoa. Colocar uma outra pessoa no lugar para substituir aquele problema. Não. Eu preciso resolver o problema. Eu preciso confessar o pecado. Eu preciso tratar esse pecado. E dar nome ao pecado. Para que o sangue de Jesus passe ali e purifique. E a gente é curado. E uma pessoa curada consegue ser liberta da sua tolice. Entendeu? Que isso faltou no ensinamento de Platão. Faltou isso. É muito interessante. Todo o ensinamento dele tem muito de verdade. Mas faltou o quê? Faltou a respeito de alguém que deu a sua vida lá na cruz para tirar os pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não tem como sair o pecado sem o sangue de Jesus. Confesse os pecados. E Ele é fiel e justo para perdoar, para purificar, para queimar esses pecados. 1 João 1,9. Então, a gente precisa dessa cura, das dores do coração, dos sentimentos de que não fomos aceitos, da vergonha da rejeição, da cura da ansiedade de tentar uma coisa e não conseguir acertar. Pense assim no jovem que ainda não sabe o que vai ser no futuro e ele fica ansioso sobre isso. Ele precisa da cura do coração, né? Para que ele seja diferente. Eu anotei assim: se Deus nos curar, vamos aprender a controlar os nossos desejos. E vamos aprender a conquistar o respeito, não pelas coisas que temos, mas pelo que Jesus fez por nós lá naquela cruz. Vamos descobrir o nosso valor, não pelo dinheiro que temos no nosso bolso, ou por um banho de loja que fizemos, mas por um relacionamento de que entramos no nosso quarto e falamos com o nosso Pai em secreto. Mateus 6,6, né? Ele diz: confesse para ser curado, né? Se houve uma falha, como vocês falaram, 9 vezes precisou haver o quê? Acerto. Para que possa ter vida. Então nós dependemos da cura da nossa alma. Nós dependemos do remédio que vem lá da cruz de Jesus.